O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, a Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresenta Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. Olá, ouvintes do Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. Aqui na Rádio Universitária, na 101,1, essa rádio que valoriza a cultura, a boa informação, o conhecimento, é que a gente traz para você um programa super bacana, uma mini mentoria, e hoje nós temos uma convidada muito especial. Bom, eu sou a Ariane Galdino, sou anfitriã nessa jornada empreendedora e o nosso programa tem apoios, tá? Tem o apoio da Cris Joias, da Classic Men's Club, da Voi Comunicação e da Fadenor. Então, gratidão aí aos nossos apoiadores. Quero lembrar também que nós temos um canal no YouTube, que é o Empreendedor em Ação. Então, se você perde os programas, não tem problema, corre no YouTube para você poder conferir as nossas entrevistas, tá? Nosso programa é toda quinta às 18 horas, você já sabe. Me segue lá no Instagram, Ariane Galdino _Reinventa, para saber mais sobre o nosso programa e ter mais dicas aí para esse mundo empreendedor. A nossa convidada de hoje, gente, é ela, que eu sou fã. Jaqueline Andrade, uma contadora, consultora de empresas altamente qualificada. Jaque, seja muito bem-vinda. Obrigada. Ela é pós-graduada em Contabilidade Geral e Auditoria pela Unimontes e pela PUC. Possui cursos de MBA em Gestão Estratégica pela UNA e MBA pela FGV. É mestre em Administração de Empresas pela Faculdade Novos Horizontes de BH. E sua dedicação ao setor inclui não apenas a consultoria empresarial, mas também a co-administração da empresa, então, contadora, empreendedora de mão cheia, que é a JJ Contabilidade e Assessoria Empresarial Limitada, além da JJ Cursos e Treinamentos Limitada, que atendem Montes Claros e região, né, Jaque? Isso, exatamente. Jaque, eu queria muito, antes da gente partir para vários outros pontos do que a gente tem que falar aqui hoje, porque a gente vai trazer muita informação para você, empreendedor, aspirante empreendedor, a respeito dessas questões de contabilidade, de tributação, que vão ser importantes, principalmente nesse início de ano. Você é membro de importantes órgãos, né? A Academia Mineira de Ciências Contábeis, o Conselho Tributário da Federaminas. Eu queria que você falasse um pouco como que você começou sua jornada como consultora de empresas e mentora de inteligência tributária. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Ariane, muitíssimo obrigada aí pelo convite. Mais do que o prazer, é uma honra estar na Rádio Unimontes, dentro da Universidade Estadual de Montes Claros, onde eu construí toda a minha jornada profissional. Sou muito grata à Unimontes pelos 34 anos que estive aqui como docente, ensinando os alunos a fazer uma boa contabilidade. Eu que sou apaixonada por essa contabilidade. Eu penso e acredito muito, Ariane, que tudo na vida começa com um sonho. Então, para você se realizar, você tem que ter um sonho. Então, toda a minha trajetória profissional foi pautada no sonho de fazer uma contabilidade que pudesse ajudar o empresário a construir a sua empresa. E assim eu fiz. Participar desses órgãos, eu já fui vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas Gerais. E o ano passado eu tive a grata satisfação de ser escolhida como a contadora do Estado de Minas. Eu recebi a medalha de mérito contábil. Então, participar de todas essas entidades é uma forma de poder contribuir com aquilo que eu aprendi. Porque eu acredito que a contabilidade ela é um instrumento de informação para a tomada de decisão. E todas essas instituições, elas têm esse dever de propagar isso e de propiciar, tal como você faz na CI, você também participa, né, da Câmara Empreendedora da Mulher. Então, eu penso que é um elo que nós construímos de desenvolvimento, de crescimento e fazer multiplicar este conhecimento. Então, estar no Conselho Tributário da Federaminas me permite a contribuir com o meu conhecimento e a minha especialidade, que é tributação.
Muito bacana, e serve também como inspiração, né, Jaque? Inspiração e motivação para que outras pessoas da sua área também possam ter essa visão. Porque se a gente for pensar, essa área, gente, dentro das empresas, ela é o quê? Um coração? Ela é o coração, ela é o cérebro, não é? Ou é o pulmão, né? Porque, assim, se a gente não compreende, nós como empreendedores não compreendemos a importância da contabilidade, não é? E do conhecimento relacionado a isso para a saúde do nosso negócio, então nós precisamos parar um pouquinho para pensar e refletir a respeito, não é? E nesse sentido, Jaque, eu vejo como você já falou aqui, né? Você deu aula, foram 34 anos, né? Exato. Como docente da Unimontes. Então, assim, quando a gente é docente, eu falo que eu tenho conhecimento de causa própria, porque eu fui docente também muitos anos, e a gente precisa estudar muito, né? Se você estuda o tempo inteiro, se você já se atualiza pela profissão para dar aula, então, não é verdade? E aí, você deve ter sua visão relacionada à educação continuada na área contábil e empresarial. E eu queria que você falasse um pouco disso, inclusive para motivar os empreendedores, né, de certa maneira, para que eles tenham esse olhar também para essa educação continuada. E aproveitar para pedir para você já amarrar aí como que você incorpora isso na sua prática profissional. Preparar o estudo, ele é fundamental. Eu não consigo perceber um desenvolvimento de um gestor, de um profissional, sem que ele tenha uma educação profissional continuada. E essa educação, ela é constante. Eu diria até que é condição sine qua non para o desenvolvimento de qualquer pessoa que está no mercado. Por quê? O nosso mercado, ele é muito dinâmico. Então, na minha profissão, por exemplo, as leis mudam muito, né? Nós temos, desde a Constituição de 1988, nós temos aí milhares e milhares de normas, de instruções. Então, você tem que se qualificar profissionalmente, tecnicamente. Só que tem o outro lado. Para gerir bem, você tem que ter um conhecimento de desenvolvimento pessoal e humano. Então, você tem que aliar a questão técnica com a questão humana. Quando você faz isso, você consegue realmente ser um gestor. O que os nossos empresários e os gestores precisam ter essa mentalidade de crescimento. Quer dizer, eu não posso ficar só dentro da minha empresa. Eu tenho que buscar outras oportunidades, eu tenho que ouvir outras pessoas, eu tenho que partilhar os meus conhecimentos, as minhas dores, as minhas angústias, mas os meus sucessos. Porque aí eu consigo, neste momento, eu consigo trazer essa reflexão para dentro da minha empresa e, consequentemente, eu tenho um leque muito grande. Então, a educação profissional continuada, a gestão, então, seja os alunos, aí vai meu recado aí para os alunos. Prestem atenção, acadêmicos, então, universitários. Tem que se dedicar, tem que estudar, para que você possa crescer, o crescimento seu, ele tem que ter uma base sólida. E o Google não te dá uma base sólida. Isso é verdade. Tá certo? Ele é uma consulta. Então, quantos livros você leu no último ano e você pretende ler para frente? Então, quer dizer assim, é preciso que cada um tenha essa consciência para que faça esse seu desenvolvimento. E isso é muito pessoal, tem que ter um querer, porque tudo na vida você precisa amar, precisa querer fazer acontecer. E aí, na hora que você quer fazer acontecer, você busca seu desenvolvimento. Quantos e quantos cursos online, gratuito, nós temos a oportunidade de fazer hoje pela internet. Mas a gente também não pode ficar só na escassez e querer só ficar fazendo curso online. Nós temos que ter essa consciência de investimento. Né? Então, investir em conhecimento. E o retorno é consequência. E assim, essa conexão humana, ela faz parte. Os números, eles pedem uma conexão humana, né? Já que eles também eles dependem de interpretação, não é? E às vezes a gente entende que alguns empreendedores, eles deixam passar batido essa parte da contabilidade, né? Igual você falou, para os alunos é agora. Mas os empreendedores também precisam compreender a importância que a contabilidade tem para o negócio, né? Eu tenho 17 anos como empreendedora, eu já passei muitas coisas com contabilidades, que inclusive eu assumo parte da culpa, porque eu deixei passar algumas coisas, né? Às vezes você tá ali no turbilhão, empreendendo, e aí tem uma coisinha ali que tá aqui, ó,
tô aqui, você precisa me resolver, você, só um minutinho que eu já resolvo, porque eu tenho essas outras coisas para resolver aqui. E é nesse um minutinho que às vezes o coração ali do negócio vai dar uma parada cardíaca porque você deixou de olhar para algo tão importante quanto a contabilidade do seu negócio, não é? Então eu penso que também é um recado para os empreendedores, não é? Perfeito. Você hoje, por exemplo, trabalha com mentoria, não é isso? Para empreendedores. Como é que é essa mentoria? Como é que você estrutura essa jornada do empreendedor no conhecimento contábil dentro dos negócios? O escopo da nossa mentoria, ele está exatamente formado no sentido de mostrar para o empresário que uma boa gestão se faz com uma ferramenta que ele tem que é fundamental para qualquer empresa. A contabilidade, a estrutura, porque você não pode gerir se você não consegue mensurar seus números. Então, é preciso que você tenha um conhecimento dos seus resultados. E a nossa mentoria, que é Tributação Correta, Economia na Certa, é exatamente para dizer para o empresário que o seu principal custo é o tributário. Mas se você tiver uma boa gestão tributária, consequentemente você poderá tomar decisões mais assertivas, fazer um planejamento tributário e principalmente com legalidade. Então, assim, acabou essa consciência que as pessoas têm que só ganhar é sonegar. Eu posso ganhar fazendo tudo corretamente. Certinho. Eu posso ganhar usando da legislação, do meu conhecimento, fazendo planejamento tributário, escolhendo qual que é a melhor forma de tributação para a empresa e, principalmente, que eu defendo, saúde fiscal é saúde mental. Quando eu tenho a minha empresa funcionando normalmente, que eu tenho as informações, você consegue tomar suas decisões com mais tranquilidade, você consegue ter uma vida pessoal mais tranquila, você não tem tantos desconfortos no seu dia a dia. Então, o que os empresários precisam é ter esse cuidado e investir nisso. A nossa mentoria tem feito muito sucesso exatamente porque nós temos mostrado para o empresário que é possível pagar seus tributos e ter lucro. Entendi. E ter caixa e poder fazer investimento. Ou seja, tudo que o empresário quer. Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, quando você faz isso, porque você tem que ter uma boa gestão. Não basta só eu ter um feeling para vender. Eu tenho que ter um feeling para gerir. E se eu não souber como fazer essa gestão, aí está buscar a capacitação para que eu possa ter consultores, ter pessoas ao meu entorno que possa me ajudar para que eu possa aprender a gerir. Então, todo empresário vende muito bem, mas na hora da gestão e não cuidam. Então, assim, conversem com o seu contador, reúna com ele, pergunte como que está a sua empresa. Qual foi a sua carga tributária? Quanto que eu estou pagando de imposto? Será que eu estou precificando adequadamente? Quando a gente faz a mentoria com o empresário, ele percebe muitas vezes que ele tem que mudar a sua precificação. E muita gente não sabe precificar, Jaque. Às vezes eu vejo, assim, nesses grupos que eu participo, e nas palestras e reuniões que a gente faz, quando a gente fala de precificação, tem uma galera que tem na cabeça que precificar é colocar o custo no dobro, entendeu? Para ganhar ali 100%, e nunca vai ganhar 100%, né? Porque tem toda uma despesa, tem todo uma contribuição mesmo que ela vai ter que tirar ali daqueles valores, né, de que ela recebe para pagar não só tudo aquilo que a empresa dela gera de custo, mas principalmente a questão de impostos, né, e tributos. Então eu vejo muitas pequenas, eu estou falando de pequenas empresas, né, empresários que vão lá, abrem a porta do negócio, tem uma visão de mercado, né? Tem um interesse em se manter no mercado com solidez, mas muitas vezes deixa passar batido essa questão da contabilidade, de escolher um contador, que ele consiga ter afinidade, que ele consiga ter diálogo, compreender inclusive o que esse contador traz, porque é importante, né? E valorizar essa figura no meio dessa engrenagem gigante que é o negócio. E aí, nesse sentido, que eu queria que você até extrapolasse um pouquinho mais para falar quais são os erros mais comuns que os empresários cometem.
Eu diria que o principal erro é não precificar corretamente, e aí ele tem prejuízo, mas ele precisa muito hoje acompanhamento. Você não pode gerir uma empresa que você não conheça dos seus resultados. Então, o principal erro hoje do empresário é exatamente esse. Ele não faz uma gestão do seu negócio. Falta gestão. E sem gestão não há negócio que prospere. Você precisa ter isso, ou seja, ter esta condição de acompanhamento e buscar a informação. E não existe uma outra ferramenta melhor que a contabilidade. O meu principal desafio hoje é fazer com que isso seja leve, porque ninguém gosta de pagar tributo. Mas o empresário não pode ver a contabilidade só como uma calculadora de tributos. Tá certo? Tem que ver como aliado, né? Exatamente. É uma forma de discussão. Se eu quero investir, se eu quero fazer alguma mudança, o que eu tenho como que eu tenho que proceder? Reunir com o meu contador, discutir com ele, conhecer como estão os resultados. Existe uma ferramenta que chama demonstração de resultado do exercício, que ela mostra para você toda a performance da empresa, que é o de uma forma simples. Que é o famoso DRE. E que a gente, inclusive, num curso de pós-graduação, a gente denominou como DEREX. DEREX? Para ficar mais leve, né? Demonstração de resultado do exercício. Né? Então, a gente chama de DEREX. Então, essa DEREX, entre aspas, DRE, é uma ferramenta muito importante. Outra coisa, saber qual que é o seu endividamento. Verdade. Nós vivemos hoje, né, nós saímos aí de uma pandemia, de um momento em que todas as empresas passaram por muitas dificuldades financeiras, principalmente aquelas empresas que não tinham um produto, né, que se manteve na pandemia, principalmente os supérfluos, e aí o que ocorreu? Ela buscou recurso em banco e ela está endividada, mas ela não acompanha o seu endividamento. E uma outra questão importantíssima, são várias questões, não se pode confundir o patrimônio da pessoa física com o patrimônio da pessoa jurídica. Uma coisa é eu, empresário, outra coisa é empresa PJ, pessoa jurídica. E é o que a gente vê demais, não é, Jaque? Confundindo Prolabore, não é isso? Com que às vezes a pessoa ela fica até na dúvida. O que é o Prolabore? Eu até vou dar uma dica aqui que eu acredito que seja muito importante, tá? Tá. Uma coisa é retirada Prolabore, que é tributada pelo imposto de renda, que é tributada pela Previdência Social. E outra coisa totalmente diferente é a distribuição de lucros. Então, você pode receber o seu Prolabore pelo seu trabalho desenvolvido na empresa, contribuir para a Previdência Social e você pode ter distribuição de lucros. E com detalhe importantíssimo, a distribuição de lucros é totalmente isenta do imposto de renda. Então, você não paga imposto. Então, muitos e muitos empresários não estão usufruindo deste benefício. Mas para se ter esse benefício, tem uma condição. Para que você possa distribuir o lucro totalmente isento de imposto de renda, é necessário que você tenha contabilidade regular para mostrar efetivamente, numa eventual fiscalização, que você teve lucro. Então, olha para você ver quantos e quantos benefícios tem quando você tem essa condição de ter essa gestão e ter esse acompanhamento. Verdade. Tá? Então, assim, reunir com o empresário é o meu desafio hoje, porque tem que ser leve, tem que ser gostoso, tem que ser bom. Por quê? Porque eu vou conhecer melhor da minha empresa. Se está ruim, que bom, porque eu sei que está ruim e vou melhorar. Sim. E não ter medo de fracassar. Porque a gente é assim mesmo, o empreendedorismo, a gestão de negócios, você sabe muito bem disso, que você é uma gestora, uma empreendedora, é um crescer constante. E nessa trajetória tem quedas e tem sucessos, você tem que é construído dessa forma. E a gente erra mesmo, gente, né? A questão é como é que você, o que você vai fazer com essa informação do erro?
Para onde é que você vai com a informação do erro? Acho que isso é importante, que nós, empreendedores, possamos trabalhar um olhar para isso, né? Um olhar para o erro, um olhar para o fracasso. Qual que é o filtro que a gente vai escolher para olhar? Como negativo ou como positivo? Porque o que é negativo, você não tem muito o que fazer. Agora, você olhar com o filtro do positivo, aí a coisa fica diferente, porque você inova, né? Você pode ampliar sua produtividade, você pode verificar outros patamares, né? Estar em outros espaços, só de observar o erro e realmente buscar compensar, mudar, corrigir e ir para outros caminhos. Já que você falando dessa questão aí, desses erros, né, dos empreendedores, a gente sabe que tem as novas leis, né, que estão surgindo aí, tributárias, e tem coisas chegando para a galera da prestação de serviço, né? E aí a gente ouve tanta coisa, já ali também, porque pelo que eu entendi, vai demorar um pouquinho, né, para vigorar. Mas eu queria que você desse só uma pincelada para a gente, para quem é da prestação de serviço, o que tem que esperar e como que essa pessoa tem que se organizar para ela receber essas mudanças. O que ocorre com a prestação de serviços hoje? Hoje, o prestador de serviço, se ele está no Simples Nacional, ele paga uma alíquota fixa. Se ele está na tributação do lucro presumido, ele também paga uma alíquota fixa. Ocorre que na reforma tributária isso vai alterar, tá certo? Ou seja, nós não sabemos ainda quanto será efetivamente essa alíquota, porque a CBS e a IBS têm que ser regulamentadas sobre a forma de leis complementares. Mas, pelos estudos que nós já fizemos, nós percebemos hoje que essa alíquota ela vai aumentar. E o prestador de serviço, no sistema da não cumulatividade, porque o que o governo quer? Quando você compra, você vai ter crédito. E quando você vende, você vai ter débito. Só que o prestador de serviço, ele não tem produto. O custo dele é intangível, porque o custo dele é despesa com o pessoal. E isso não gera crédito. Tá certo? Entendi. Então, a gente imagina, nós já temos feito alguns estudos, inclusive, provavelmente, no próximo mês, a gente vai fazer uma roda de conversa só sobre a reforma tributária com os empresários. Que legal. Aí eu te aviso... Aqui em Montes Claros? Aqui em Montes Claros, a gente vai fazer importante. Uma roda de conversa para explicar para os empresários como está hoje a reforma tributária. Muito incipiente ainda, porque nós precisamos ter leis complementares para regulamentar. Mas nós já temos uma ideia de como que isso vai se desenvolver. E as empresas do Simples, que é a grande número, né, de empresas do nosso país, precisam estar muito atentas, porque elas vão poder ou gerar crédito ou pagar essa alíquota fixa, né, de acordo com o seu faturamento. E isso vai gerar uma necessidade de um planejamento muito mais eficiente e eficaz nas empresas. Então, se antes eu não me preocupava, porque é só eu jogar na tabela e aplicar uma alíquota, agora não. Dependendo do meu cliente, ele vai exigir que eu passe crédito para ele. Entendi. Então, nós estamos nos preparando e a gente vai fazer, acredito eu que no próximo mês, uma roda de conversa sobre a reforma tributária com os empresários, para que eles possam entender melhor e se organizarem, porque a reforma ela vai exigir de todos nós termos uma organização melhor, pensarmos aí como empresa mesmo e não fazermos tudo só a toque de caixa. Então, nós vamos ter que ter gestão. Isso aí. E enxergar os números, né, Jade? Exatamente. Porque às vezes a gente fica nessa do contador ser aquele emissor de departamento pessoal, né? Ele vai mandar os olerites, não é isso? Dos colaboradores e gera ali os impostos, mas a gente tem que avançar nisso aí, né? Partir para os balancetes, partir para o acompanhamento, para a gente poder ter esse acompanhamento, assim, mês a mês. Eu falo, assim, de experiência própria, eu passei muitos anos com contabilidades externas ao meu negócio. Hoje, pelo tamanho do meu negócio, eu preciso de uma contadora lá comigo. Então, ela fica no meu negócio de segunda a sexta, 6 horas por dia, para a gente poder acompanhar, assim, no olho,
A gente não consegue mais deixar a coisa ver só no final do mês, ou só no início do mês, ou só ali nas datas de impostos, como é que as coisas estão acontecendo. Então eu percebo, falando como empreendedora, né, e olhando para o meu negócio, que eu não consigo mais não olhar com muito afinco para essa parte do contábil dentro do negócio. Essa dedicação, ela é muito importante. Tem uma frase do Napoleão Hill que diz o seguinte: o único lugar onde o S vem antes do T, né, é no dicionário, porque sucesso exige trabalho. Então você tem que ter esse trabalho mesmo, ter essa normatização, vamos dizer assim, para que você possa saber onde você vai entrar, onde você vai agir. Tá certo? E tem que dar um pouco de trabalho, dá sim um pouco de trabalho, mas depois você tem como colher os frutos deste trabalho investido, porque você vai ter uma empresa mais organizada. Muitos e muitos empresários argumentam que não participam de eventos porque não tem tempo, que não pode deixar sua empresa. Mas não é assim. Então uma boa gestão numa empresa é que te permita a ter outros conhecimentos e estar fora dela. É isso aí. Tá certo? Para que ela possa crescer sozinha. É isso. Porque é nesses movimentos que a gente tem os maravilhosos insights, né? A gente às vezes acha assim que vai numa palestra, vou numa capacitação, e nós empresários, nós temos o ego elevado. Não é? Então às vezes a gente acha, não, eu já sei disso, eu já sei isso, eu já estudei isso, eu vivo isso, mas não é sempre assim não. A gente precisa ter uma visão mais assim na unha mesmo do que está acontecendo. Eu já estou muito interessada nesse evento. Quando você for fazer esse evento, me fala que a gente vai te ajudar nessa divulgação, porque tem muitos grupos de empreendedores, né, que eu vejo assim que precisam mesmo ter um olhar mais refinado. E nesse sentido, que eu vou te fazer uma pergunta, ela é uma pergunta bem básica, viu, Jaque? Essa é uma pergunta bem básica, mas talvez para quem está escutando aí, o nosso ouvinte, que é apenas um aspirante a ser um empreendedor, né? Então está começando o negócio dele, eu vejo muita dúvida com relação a qual regime, não sei nem se a palavra seria regime, mas qual tipo de CNPJ que essa pessoa vai escolher. Se vai ser MEI, se vai ser ME, se vai ser EPP. E a gente vê que os MEIs sobressaem muito quando eu pego relatórios do Sebrae, por exemplo, para dar uma olhada no empresariado, esses rankings que eles costumam fazer, quantos são MEI, quantos são EPPs, quantos são ME, e assim, MEI é uma coisa quase, sempre quase metade, né? Ou um pouquinho a mais do número de CNPJs. E eu queria só que você falasse só um pouquinho para a gente a diferença desses três. Na verdade, os regimes são o seguinte: nós temos um microempreendedor individual, que é aquela pessoa sozinha que trabalha, mas que não pode ter um faturamento superior a R$ 6.500 mês, que daria R$ 81 mil ano, que o governo ainda não decidiu esse aumento. Nós temos o Simples Nacional, que é dividido em microempresa e empresa de pequeno porte. A microempresa é para quem fatura até R$ 360 mil ano, ou seja, em média R$ 30 mil mês. E a empresa de pequeno porte é aquela empresa que fatura acima de R$ 360 mil ano até R$ 4 milhões e 800 mil mês, que R$ 4 milhões e 800 mil ano, que dá R$ 400 mil mês. Quando a gente sai do Simples Nacional, ou seja, para as empresas que faturam acima de 4 milhões e 800 mil, existe 2 regimes. O lucro presumido é um regime de tributação em que a alíquota é definida pelo governo do seu lucro. Independente de você ter um lucro maior ou menor no comércio, por exemplo, a Receita Federal determina que seu lucro é 8%. Se você tiver prejuízo ou se você tiver lucro de 10, de 15, você vai pagar o imposto sobre um lucro de 8%. O lucro real é o lucro efetivamente apurado dentro da empresa. Então eu vou pegar toda a minha receita, todas as minhas despesas, todos os meus custos e vou apurar o meu resultado. Se eu der prejuízo, eu não pago nada de imposto de renda.
Se eu der lucro, eu pago imposto de renda e contribuição social. Então, funciona dessa forma, com o PIS e o COFINS de uma forma diferente. É por isso a importância do profissional da contabilidade, porque é o especialista no assunto. E o empreendedor, o gestor, ele não precisa saber disso tudo a fundo, mas ele precisa ter a visão geral. Por quê? Porque quando eu estou no lucro presumido ou no lucro real, o meu ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços, ele é pago separadamente da alíquota. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer planejamento tributário. E nunca houve uma importância tão grande no planejamento tributário como agora, principalmente na reforma tributária. E o que eu vejo? Muitos e muitos empresários pagando imposto desnecessariamente, endividados por causa disso. Gente, é um poço de sabedoria, né? Mas olha, eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, mas agora a gente vai fazer aquela paradinha para a gente ouvir aquela música maravilhosa que o Paulo sempre escolhe pra gente aqui, né? Para que vocês tenham acesso ao melhor da música e da cultura através da Rádio Unimontes. Aproveito para agradecer nesse fechamento de bloco os nossos apoios da Crijóis, da Classic Men's Club, da Voi Comunicações e da Fadenor. E fica aí que a gente já volta. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado. Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Atenção, ouvinte da Unimontes, é o seu programa Empreendedor em Ação, que está voltando aqui com a Jaqueline Andrade, essa contadora e consultora e mentora e palestrante e tem livro, ela é tudo, trazendo para a gente muita informação. No segundo bloco, nós terminamos o bloco falando sobre as questões de CNPJ, de tipo de tributação. E aí, Jaque, me veio uma dúvida aqui, que é a respeito das empresas que são optantes pelo Simples Nacional. Essas empresas, elas precisam ou não precisam fazer balanço? Já que eis a questão que precisa de uma resposta sua. Então vamos lá para esclarecer para todos os nossos ouvintes. Todas as empresas tributadas pelo Simples Nacional, sem exceção, estão obrigadas a ter balanço patrimonial. O balanço patrimonial de uma empresa é a demonstração de toda a sua movimentação. É uma fotografia da sua empresa no final de cada exercício. E essa peça contábil, ela é fundamental para você pleitear um financiamento, para você querer participar de uma licitação. Então, as empresas têm que ter esse cuidado. Então, não existe, vamos desmistificar isso, né? Não existe não ter balanço. Todas as empresas tributadas pelo Simples Nacional têm que ter balanço patrimonial, inclusive para usufruir do benefício de ter distribuição de lucro totalmente isenta de imposto de renda. Você pode retirar todo mês para você e não pagar nada de imposto de renda. Nossa, gente, vocês estão vendo aí, né? Muita informação e, assim, são coisas corriqueiras, né, Jaque? Faz parte do nosso dia a dia e se a gente não fala sobre, a gente realmente fica aí, panguando, essa é a palavra. Então, empreendedor, não tenha medo de buscar informação, conhecimento com relação ao seu negócio. Estou falando como empreendedora, olhando no espelho aqui, falando para mim mesma, porque a gente não pode ficar constrangido de buscar a real informação a respeito daquelas coisas que são tão importantes para o nosso negócio. E aí, já que eu queria já emendar numa outra pergunta aqui, porque são muitas perguntas, vai dar tempo, né, Paulo? Eu quero falar um pouco sobre, queria que você falasse um pouco pra gente sobre imposto de renda. Imposto de renda de pessoa física, a gente está chegando aí no final do prazo, né? Em fevereiro eu já tinha visto algumas matérias, mas você sabe como é que brasileiro vai deixando tudo para a última hora. Essa frase é conhecida em vários aspectos e campos da nossa vida social. Mas eu queria que você falasse da importância, né, de olhar para essa questão do imposto de renda. A declaração do imposto de renda, depois da pandemia,
teve o seu prazo de entrega alterado. Então, o prazo de entrega, que anteriormente era até o dia 30 de abril, agora é 31 de maio. Isso quer dizer que todos nós, contribuintes, ganhamos um tempo a mais para cuidar da nossa declaração. Mas o que é a declaração do imposto de renda? Muito mais do que uma prestação de contas para a Receita Federal, a declaração é um instrumento que você tem para mostrar de onde vieram os seus recursos e onde você aplicou os seus recursos, que é a formação do seu patrimônio. E tem que ter uma coerência patrimonial. E o que é essa coerência patrimonial? Eu não posso ter ganho, por exemplo, R$100 mil e ter feito um investimento de 250. Quer dizer que 150 mil está desacobertado. Tem que ter uma justificativa. E a declaração, até fiz uma reportagem para a revista da CI, ela é a contagem da sua história. Tudo que você construiu ao longo de toda a sua vida, todo o seu patrimônio, ele tem que estar declarado. Se você fez alguma benfeitoria em algum imóvel que você tenha, faça a valorização dentro da sua declaração compatível com a sua renda. Por quê? Porque quando você for vender esse patrimônio, você terá que pagar ganho de capital. E aqui eu vou deixar uma outra dica. Tem muitas pessoas pagando multa sobre o ganho de capital, achando que ele vence na época da declaração. O ganho de capital vence no dia 30 do mês subsequente à operação. Então, se você fez uma venda lá em maio de 2023, o imposto venceu no dia 30 de junho de 2023 e não agora. Então, muitas pessoas, elas não se atentam para essa questão. Então, elas têm que ter esse cuidado e lançar todo o seu patrimônio. Existe uma declaração que chama DOI, e dói mesmo. Por quê? Porque ela é declaração de operação imobiliária. Os cartórios estão informando para a Receita Federal toda a movimentação de compra e venda de imóveis. Então, as pessoas têm que se conscientizarem de ter uma declaração mais transparente e, para isso, precisa ter a ajuda de um profissional habilitado para que você possa, fazer com tranquilidade. Ainda tem muito tempo, reúna toda a sua documentação bancária, todos os seus informes de rendimentos e declare certo. E aqui eu vou deixar um pedido. Todas as pessoas que declaram pelo modelo completo podem doar para o Fundo da Infância e da Adolescência do FIA e para o Fundo do Idoso. Então, destine. Existe hoje milhões de imposto de renda arrecadados na nossa cidade, na nossa região do Norte de Minas e que não está sendo usado para beneficiar as nossas instituições. Então, vamos cumprir esse papel social. Sim, e todo contador tem essa informação. Todo contador tem essa informação e isso é muito bacana. Por quê? Porque todos nós, contadores, compramos essa causa. Então, nós queremos que Montes Claros seja uma referência em milhões de reais apurados para doação para o Fundo da Infância e Adolescência e para o Fundo do Idoso. Nós temos instituições aqui que precisam da nossa ajuda. E é você pagar o mesmo tanto, você não vai pagar absolutamente nada a mais. Você vai destinar 3% do imposto de renda devido para uma instituição que você queira, que você escolheu para poder fazer esse papel social. E eu defendo muito, trabalho muito, eu peço a você licença para falar sobre isso, porque é muito importante e a hora é agora. Então, nós temos informações fidedignas que Montes Claros tem uma quantidade muito grande de milhares de reais apurados, que pessoas, todos nós pagamos enquanto contribuintes e que poderiam ser destinados para essas instituições. É uma causa muito nobre, inclusive do nosso amigo Edenilson, não é? Que é da Rede Voluntariado. Há muito Edenilson vem falando sobre isso, palestrando, fazendo movimentos. Exatamente. Não é isso? Que é o FIA, gente. Então, assim, todo contador tem essa informação, pode te ajudar. Então, por exemplo, eu dou lá para, vamos falar, uma instituição que a gente conhece muito, a Fundação Sara, a Fundação Presente. Com certeza, elas estão cadastradas porque essas empresas, essas ONGs, essas
essas instituições, elas também têm que estar cadastradas, né, Jaque, para elas poderem receber esse recurso via FIA, não é isso? Então, se você colabora ou se você tem vontade de colaborar, faça aí da maneira correta. Foi maravilhoso você trazer essa questão do FIA, porque é importante a gente falar sobre isso. E eu quero já que extrapolar, lógico, vamos extrapolar todos os assuntos e temas, né, Paulo? Temos tempo. Eu quero, como você falou aí da questão dessa informação que chega para a Receita, então a Receita tem todas as informações, né? Então fui lá, comprei o imóvel, tem que fazer tem que ir no cartório, fazer a formalização, cartório passa essa informação para a Receita. Então a gente está falando aí também de um impacto da tecnologia acerca das ações do empreendedor, né? Então o empreendedor ele tem que estar esperto porque, gente, não tem jeito, a era da tecnologia, tudo que a gente faz é cartão que você passa, maquineta, todas essas informações, a Receita ela está a par e ela está a par de maneira simultânea, porque é tecnológico, né? É um Big Brother fiscal. Entendeu? Adorei. É um Big Brother fiscal, é isso mesmo. E a gente tem um tema que vai envolver também falar sobre tecnologia, que eu quero falar sobre tecnologia com você num outro âmbito, né? Para a gente entender como que ela tem impactado aí nas empresas, nas questões contábeis e tributárias. Mas eu queria começar falando sobre um tema de referência e que está em alta, que é a questão da criptomoeda. Quem faz investimento em criptomoeda, Jaque, como é que esse ser humano vai informar essa movimentação de um negócio que você não pode pegar, que você não vê, né? Muita gente não entende, né, como é que funciona esse processo da criptomoeda e contabilmente, como que é isso? Eu confesso a você que é um assunto que eu estou me debruçando para entender melhor. Por quê? A criptomoeda é uma moeda virtual, volátil. Então, como medir e mensurar isso para a declaração do imposto de renda? Inclusive, a Receita Federal sempre manifesta com o perguntão da Receita, que são as perguntas para que sejam respondidas a esse respeito. E esse perguntão de 2024 ainda não saiu. Creio eu, até também em decorrência de todas essas mudanças, o que nós hoje temos é que realmente vai ser declarado. Então, quem fez essa aplicação tem que buscar esta informação. Nós temos que transformar isso em reais, porque a declaração ela é informada em reais, para que a gente possa fazer efetivamente a declaração da criptomoeda. Sei que vai ser um grande desafio para todos nós contadores, para buscar essa informação, né? Tem essa questão da volatilidade, porque hoje ela vale um valor, depois ela vale outro, mas com certeza absoluta, quem fez essas aplicações tem que buscar na fonte esta informação para trazer, para que a gente possa ter condição de de colocar no formulário da Receita Federal. E esse perguntão é o que exatamente? É um documento que a Receita gera com as dúvidas? É um manual de perguntas e respostas a respeito do imposto de renda pessoa física. Na última live que a Receita Federal fez, inclusive a Receita Federal está inovando e vai falar sobre esse assunto na última live, quase já no final do mês de maio, sobre esse assunto. E como que a gente assiste essa live? Como é que no YouTube da Receita Federal. A Receita Federal hoje tem um canal, inclusive para todos os contadores, né, para os profissionais estudiosos aí do assunto. A Receita Federal tem um canal no YouTube e estão sendo publicadas estão ocorrendo várias e várias lives a respeito do imposto de renda da pessoa física. E quando do lançamento do programa, o que aconteceu no final de março, né, parece que depois do dia 15, quando aconteceu esse lançamento, a própria Receita colocou para todos nós que esse perguntão houve um atraso em decorrência também de todas essas mudanças e que ele será publicado agora, em meados do mês de abril. Todos nós contadores estamos ansiosos por essa publicação, porque são centenas e centenas de perguntas e de esclarecimentos, porque a legislação nossa, ela é muito complexa, consequentemente a gente precisa buscar
todas as informações para que a gente possa prestar uma consultoria de imposto de renda com transparência, com tranquilidade e dar também esta tranquilidade para o nosso cliente. Então é um manual, entenderam aí, né, gente? É um manual que você tem acesso, inclusive, né? Todos nós temos acesso. Está no site da Receita Federal. Todos os anos ele é publicado e esse ano houve esse atraso, creio eu, em decorrência dessas mudanças, sim, inclusive dos criptoativos, mas acredito que deva estar aí disponível depois do dia 15, foi o que eles colocaram para nós. Então, atenção, você que investe em criptomoeda, vem informação nova por aí. Não deixe de ficar de olho, porque isso vai fazer diferença na sua vida, porque, como a gente tem dito a respeito da tecnologia, né, já que a tecnologia hoje, ela com certeza impactou muito no seu trabalho, com essas questões contábeis e tributárias. Se fosse para você dizer assim, o maior impacto que você, a área de contábil sofreu nos últimos... Sofreu? Não sei nem se a palavra sofreu, né, gente? Mas, assim, recebeu mesmo, né, da tecnologia, o que você diria? Eu diria que a tecnologia foi, assim, maravilhosa para nós. Por quê? Porque antes, eu ainda sou do tempo que a gente fazia diário à mão, né, escrevia todos os diários. Então, hoje, nós conseguimos importar praticamente todas as informações. Então, com isso, nós conseguimos cumprir o nosso papel, então, que é o de fornecer informação. Porque o que nós vendemos é informação, e a informação, ela é perecível. Ela tem que ser dada em tempo hábil. Se ela for fornecida depois, ela não tem nenhum valor. Adianta eu dizer para o empresário, né, que ele desenquadrou do Simples lá em janeiro, se nós estamos agora no mês de abril. Então, a tecnologia nos permitiu fazer isso. Em contrapartida, tudo isso deu à Receita Federal toda uma base de fiscalização muito grande. Você tira aí pelo cartão de crédito, né, na Receita Estadual, hoje todas as pessoas que vendem com cartão de crédito, que vendem com Pix e não declaram, tá certo? Elas são chamadas a regularizar. Agora, o Pix, por exemplo, vai uma dica aí para todo mundo. Quem trabalha com Pix, tenha bastante cuidado. O Pix será a próxima, vamos falar assim, né? A próxima moeda de verificação da Receita Federal. Então, se você tem receita recebida pelo Pix, e hoje, né, a gente está vendo o crescimento do Pix, assim, astronômico, então o que vai ocorrer? Você vai ter que ter esse cuidado, porque a Receita vai fazer esse cruzamento de informação. Então, nós nunca tivemos... Eu tenho 35 anos de profissão e eu nunca vi em toda a minha trajetória profissional um cruzamento de informação tão violento como está agora. Tá certo? Então, sim, tudo é cruzado, todas as informações, né? Então, a Receita tem tudo. Então, a gente precisa muito ter esse cuidado. Né, Jaque? Online. Né? Então, agora, por exemplo, antes você tinha senha de acesso para acessar as empresas. Agora, só se acessa as empresas com a senha Gov.br. Tá? Então, assim, são mudanças que elas estão ocorrendo e que nós temos que nos preparar para isso. Tá certo? Então, o empresariado tem que se dedicar a essa questão para preparar a sua empresa tecnologicamente para competir no mercado. Verdade. Porque essa é uma realidade e que ela não, né, ela não vai retroagir, pelo contrário. Então, assim, a cada dia nós estamos vendo esse movimento tecnológico e as empresas precisam fazer o quê? Que é o que nós da contabilidade estamos fazendo, usufruindo a tecnologia ao nosso favor. Então, se eu gastava um dia para fazer um fechamento de uma empresa, hoje eu tenho possibilidade de gastar 1 hora, 2 horas. Então, eu ganho mais tempo para me dedicar. Agora, a tecnologia, ela não faz o papel da análise. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Ou seja, você tem lá o sistema de gestão, ERP, que você vai alimentar, não é isso? Com os dados. Você tem lá o Sintegra, não é isso? Que você também tem que alimentar. Exato. Esse é o ritmo hoje. Esse é o básico. O básico. Agora, a análise, ela só pode ser feita pelo ser humano.
Entendeu? Então, assim, todo mundo fala muito no chat, né, GPT e tá... A inteligência artificial está bombando aí. A inteligência artificial, ela é maravilhosa para todos nós. Mas nós não podemos esquecer da humanização nas nossas empresas. Nós temos que ser especialistas em pessoas. É verdade. Porque as pessoas é que constroem as empresas. Então, nós temos que ter esse cuidado e aliar a tecnologia a nosso favor. Eu penso assim. E assim nós temos feito lá na nossa empresa, usando o máximo da tecnologia, usando tudo que os sistemas oferecem para a gente ganhar celeridade no levantamento das informações. Agora, a discussão com o empresário, a forma do entendimento, ele tem que ser feito por cada um de nós. É isso. E aí também, gente, tem outra coisa, né? A gente acha, assim, às vezes a gente tem o privilégio da informação, né? Igual hoje eu posso dizer que nós estamos aqui sendo privilegiados pela sua presença, porque você está trazendo para nós conhecimentos que são, assim, né, caríssimos. Mas a gente tem, sim, uma gama de empresas, né, microempreendedores que estão aí tentando no mercado ganhar a vida e tá ainda, às vezes, fazendo as coisas no papel já. Como que pode? Precisa ser feito essa evolução. E eu sempre digo, eu tenho trazido muito isso para o meu dia a dia, que não pode ser pesaroso, tem que ser leve. Então eu vou fazendo aos poucos, mas eu tenho que procurar ajuda. Então o empresário, ele tem que estar consciente que nenhum de nós sabe tudo, nós temos que ir atrás de quem tem conhecimento para nos ajudar nessas questões. Nós temos excelentes empresas aqui em Montes Claros de tecnologia que podem apoiar, né, bons sistemas e ir adequando, porque eu também tenho que formar o pessoal que está comigo para saber usar dessa tecnologia. E que está a gestão de equipe, né? De equipe, exatamente. Você tem como selecionar no geral. Sério, Paulo, que só tem 5 minutos? Paulo, sai demais. Eu acredito que tem uma informação muito importante que vai sair agora em abril, que é o perdão de dívidas, não é isso? Isso. Para essas empresas que estão aí com dificuldade em pagar os impostos, que estão trazendo dívidas, qual é a novidade que vocês estão esperando para o mês de abril agora? Nós temos aí 2 perdões, vamos falar assim, né? Nós temos a Receita Federal, que já publicou que as empresas vão poder parcelar com benefícios, com reduções. Agora, tem que ver o período, qual que é o período, se o que eu estou devendo encaixa nesse benefício. Por isso, a presença do profissional ela é fundamental. E nós temos agora, recentemente, foi publicado na semana passada, né, o governo de Minas também está propiciando as empresas que devem ICMS a fazer também um parcelamento e quitar com benefícios, com redução de multas e juros. Então, o que eu diria para todos os empresários? Fiquem atentos a isso, procurem o seu contador para que ele possa te esclarecer, fazer o levantamento dos seus débitos e enquadrá-lo na melhor situação de parcelamento e de benefício. Temos 2. E na Receita Federal está sendo uma constante. Então, sempre a Receita está fazendo isso. Foi até colocado numa reunião que a Receita Federal teve com os contadores, que a Receita está num programa de não autuação direta, mas de chamar as empresas, quando se detecta alguma irregularidade, para elas possam se regularizar. Eu acho que isso é um avanço, tá certo? Com então, certeza, assim, né? Então a gente não precisa ter medo. O que a gente precisa é ter conhecimento do que está acontecendo com a nossa empresa e tomar a decisão mais acertada. Agora, esta decisão passa pela contabilidade, sem dúvida nenhuma. Muito bacana, já que a gente já está no finalzinho, mas eu queria que você falasse para nós, empreendedores, assim, quais são essas tendências futuras que você enxerga na área de consultoria empresarial e de gestão tributária. O que você enxerga, assim, que é importante? Você pode deixar, assim, aquela dica de milhão, assim, empreendedor, empreendedora, olhem para isso aqui. Eu diria que, assim, o mais importante de tudo isso, mesmo com tecnologia, com inteligência artificial, que são instrumentos que você usa, você tem que conhecer do seu negócio.
Aquele empresário que não conhece do seu negócio, ele pode ter um aparato tecnológico maravilhoso, mas se ele não estiver usando isso, nada adianta. Entendeu? Então, assim, o sucesso de uma empresa está construído no controle da sua informação, numa gestão à vista. O que está acontecendo com o meu negócio? A partir do momento que eu sei o que acontece com o meu negócio, aí eu uso da inteligência artificial, eu uso a tecnologia até para me dar essa informação com mais celeridade. Entendido? Para que eu possa tomar decisão. Não existe em nenhum negócio, por mais que eu estudo, não tem. Eu só consigo tomar decisão quando eu tenho a informação na mão. É o instrumento. E aí, eu tendo a informação, eu tenho que também saber se ela é confiável. Quer dizer, esta informação que o sistema está me fornecendo, ela é confiável? E só quem pode dizer isso é quem é o especialista do assunto. E todos nós queremos o quê? A última linha da demonstração de resultado, que é lucro. Mas não adianta ter lucro se eu não tiver caixa. Verdade. Entendeu? Então eu tenho que ter caixa na minha empresa. E para eu ter caixa, eu tenho que ter gestão. Então gestão hoje é condição sine qua non para o sucesso de qualquer empreendedor. Gente, acabou. Dá uns asas aí, vai Vanessa. Mas é o seguinte, já quero te agradecer, viu? Obrigada mesmo, assim, você compartilhou dicas preciosas para todos nós. Assim, eu como empreendedora vou sair daqui. Coitada da Laura, minha contadora. Tadinha, ela é super competente. Mas a cabeça da gente fica borbulhando, né? Eu que agradeço a oportunidade, viu, Ariane? É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer compartilhar as informações. Eu acredito que esse é o meu propósito a partir de agora. Ajudar os empresários a entender melhor do seu negócio. E lucrar muito e ter dinheiro em caixa. E quem quiser seguir a Jaqueline, vai seguir qual arroba? Vai seguir o @Jaqueline Andrade, por favor, é JC com 2 L's, Jaqueline Andrade, ou o JJ Contab, que é o @ do nosso escritório. Ótimo, para a gente ficar ligado para essa palestra que virá e que é importante, que eu vou participar. Gente, então é isso, Jaque, mais uma vez, obrigada, viu? É isso, ficamos por aqui então. Semana que vem temos outro Empreendedor em Ação. Então, assim, fiquem ligados, é toda quinta-feira às 18 horas. Já falo com vocês novamente, não esqueçam do nosso canal, o Empreendedor em Ação no YouTube. E se você tiver sugestão de tema, tiver alguma crítica construtiva a fazer, quiser elogiar também, a gente adora. É só mandar um e-mail para o empreendedoremasãomoc@gmail.com, ok? Para mais informações, gente, segue a gente, ó, segue a Ariane Galdino, _reinventa, segue também a Rádio Unimontes. Lembrando que se você perde o time do programa, você pode escutar esse programa lá no link também, tá? Se você não estiver aí no carro ou no trânsito, você pode escutar via link Rádio Fadenor, só jogar no Google que a página está lá te esperando. Mais uma vez, agradecer aos nossos apoiadores, patrocinadores, a Crijóis, a Classic Men's Club, ao apoio da Fadenor e da Voi Comunicação, da minha fiel escudeira Vanessa, que está aqui em todos os programas, e do Paulo, maravilhoso, que colabora muito para esse programa ter a melhor edição. Agora fique aí com as melhores músicas, com o melhor da cultura, com a Rádio Unimontes. Valeu e até semana que vem. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.